Livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 47, versos 3. Ligue a sua Bíblia, ou abra sua Bíblia. Está antigo isso, né? Versículo 3. Tema da ministração são os 4 níveis do rio de Deus, entrando em águas profundas. Quantas águas profundas passaram, estão permeando, estão sendo agitadas nesse lugar, nessa manhã, e nós queremos aproveitar essa vibe, nós queremos aproveitar essa unção, nós queremos aproveitar esse calor do Espírito Santo para falar desse tema, amém? A palavra de Deus diz: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, aproximadamente meio quilômetro, para você ter uma noção aqui do que está falando o texto. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E então ele mediu mais meio quilômetro, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E me fez outra vez medir 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. Mediu mais 1000, e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas, elas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é confiável. Pai, em nome de Jesus, ela tem a condição de nós repousarmos no ambiente da nossa credulidade, da nossa fé, porque ela não muda. O profeta viu, nós queremos ver nessa manhã. O profeta visualizou, nós queremos visualizar, porque a tua palavra diz, no livro de Apocalipse, que há um rio cujas águas, elas alegram a tua cidade. Águas que alegram a tua cidade, e a tua palavra diz que o santuário, a morada do Altíssimo, está no meio dela. Deus, abre os nossos olhos espirituais nessa manhã. Deus amado, põe sensibilidade no nosso ser, para que a gente possa não só ouvir, mas também tocar. Ó Deus amado, e perceber aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Irmãos, Deus leva o profeta a uma condição de visualização. Se tem coisa boa é ver. Se tem coisa boa é enxergar. Mas não enxergar o que limita a visão humana. Já uso óculos de 2 graus e daqui a pouco já está pedindo mais. Como é bom quando você tem alguma coisa embaçada e você coloca um óculos e você pode ver. Que alegria, que satisfação, que aflição quando você está no mercado, quem usa óculos sabe do que eu estou falando, você esqueceu o óculos em casa, você chega no mercado e você tem que pedir ajuda para quem enxerga, para poder ver o preço das coisas. Mas quanto é bom que você, eu estou com o óculos aqui, você põe o óculos e aquilo tudo fica claro. Era o que Deus estava fazendo com o profeta naquele dia. Ele leva o Ezequiel nas margens de um rio e ele começa a mostrar algumas possibilidades. O texto aqui, ele é apocalíptico. Eu não quero desconsiderar o que o texto está falando, mas eu quero trazer para uma outra reflexão nossa nessa manhã. O texto é apocalíptico. O texto está falando de um momento que nós vamos viver na eternidade, em que esse rio vai estar na cidade de Deus, esse homem que está mostrando é Jesus, essa pessoa que está vendo é uma pessoa que está no ambiente da salvação. Então, eu conheço o texto, eu sei muito bem daquilo que eu não vou falar, uma outra hora talvez nós podemos falar, mas eu quero falar para você da necessidade nossa como cristão, de ser colocado
nas margens de um rio, de ver o que não estamos vendo, de enxergar aquilo que a nossa visão humana fracassada, míope, adoecida por causa da natureza humana, não consegue ver e aperceber-se daquilo que Deus tem além, daquilo que Deus tem à frente, aquilo que Deus tem do outro lado da margem. Então se coloque comigo nessa manhã numa posição de estar da margem do lado de cá, porque todos nós estamos. Todos nós estamos do lado de cá da margem. E precisamos enxergar algumas coisas que nós não temos enxergado por causa de limitações que nós estamos trazendo para dentro do nosso ambiente, do contexto do reino, do contexto da fé, do contexto daquilo que nós estamos aprendendo a ter uma vida no Espírito. Estamos limitados porque temos traumas, porque temos feridas, porque temos implicações, porque temos relações adoecidas, porque temos tantas impossibilidades de ver aquilo que Deus muitas vezes quer mostrar, e a gente vive uma vida limitada naquilo que a gente pode ver de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira a não ter limitação para Deus. Deus, nesse contexto aqui, Ele está colocando um objetivo para ser alcançado. Entenda uma coisa, querido irmão, Deus tem um objetivo para tu alcançar. Ele tem um objetivo para você alcançar. E esse objetivo é chegar à margem oposta, que tremendo, chegar na margem oposta, num ambiente do desconhecido, porque a vida da fé compete em você não entender, muitas vezes. A vida da fé compete em você não entender o que Jesus está fazendo, porque para Deus é preciso morrer para viver, é preciso entregar tudo para receber. Você consegue entender esse paradoxo? É estranho a gente muitas vezes pensar como Deus, porque Deus usa o negativo para levantar o positivo, nós não. Nós pensamos sempre assim: eu preciso ajuntar para ter, não é verdade? Quanto mais eu ajuntar, mais eu tenho. Mas na vida da fé, quanto mais eu entrego, mais eu tenho. É difícil entender essa dimensão. Então, a vida da fé consiste em nós estarmos numa margem em que muitas vezes eu e você não compreendemos como avançar, como chegar lá. Porque não tem cartilha. Que coisa boa! Não tem cartilha. A cartilha é a disposição de se atirar, de se colocar em Deus. Então, querido, chegar na margem oposta e se conectar com a vida de Deus. Nós vamos entender por que o profeta estava chegando do outro lado da margem. O que tinha do outro lado da margem? Por que Deus coloca o profeta para esse desafio? Só para testá-lo? Deixa eu te dizer uma coisa. Em todo momento de aflição, de tribulação, de angústia, Deus não está, querido amado, brincando para entender se você é ou não é. Em todo momento que você está passando por uma situação que você fala, mano, é dramático esse negócio, você tem que ter a noção clara, a visão clara, olhando desse lado da margem, de que Deus quer te levar seguro e profundo para o outro lado do rio. Ele não está brincando com tudo, dizendo assim, vou arrebentar esse otário. Vamos ver se ele é crente ou não é, se ele é do diabo ou se ele é meu. Não, querido, Deus não está fazendo isso. Tudo que Deus permite na nossa vida é uma construção, e a palavra de Deus diz que todas as coisas, elas têm um ambiente de cooperação para aqueles que amam a Deus. Já quero te dizer nessa manhã que a luta que você está passando, o enfrentamento que você está tendo, ela vai contribuir para as águas subirem. Não é para você se afogar. Eu não tenho um Deus que afoga, eu tenho um Deus que propõe andar sobre as águas. Eu não tenho um Deus que estava olhando para Pedro falando, ele vai se lascar agora, esse otário. Ele vai tentar andar por sobre as águas e ele vai afundar. Eu não tenho esse Deus. A alegria de Jesus é quando Pedro andou sobre as águas. Mas tinha um ambiente na vida do Pedro, o ambiente do medo, que quando ele se apercebeu o que ele estava fazendo, a palavra de Deus diz que ele temeu, e o temor afunda a gente.
Então, para a travessia desse rio que Deus quer propor para a gente nessa manhã, uma das coisas que nós vamos precisar abandonar, e quando eu falo precisar abandonar, é muito complexo, porque tem medo que é patologia, e é muito complexo porque tem medo que é traumático demais. Então, não quero ser frio em dizer que você tem que hoje resolver os teus medos, porque o Espírito Santo tem prazer em curar medos. Ele é especialista em curar medo, seja ele patologia, seja ele trauma, ou seja ele de uma ação normal, corriqueira do dia a dia. Sabe o medo do dia a dia? O Espírito Santo trabalha isso. Então, o medo é um dos fatores que nos leva, muitas vezes, a não adentrar nas águas profundas que Deus está propondo para a gente nessa manhã. Mas chegar do outro lado e se conectar com vida de Deus é o propósito, mas não só viver essa vida de Deus, mas eu entender que agora, porque eu tenho a vida, porque eu me conectei com a vida, eu sou um gerador de vida. Vocês gostaram da primeira parte, mas da segunda não? Agora, Joana, quando a gente chega do outro lado e você comeu vida, você viveu vida, você cheirou vida, você experimentou vida, você se revestiu de vida, o próximo passo não é ficar curtindo essa vibe. Ai, que vida, ai, que delícia. Não, é fazer o quê? Gerar vida em outras pessoas. Gerar vida na comunhão, no lugar onde tu vive, dá sentido de vida para aquele que está morto, dá sentido de vida para aquele que está perdido, dá sentido de vida para aquele que está dizendo, não vou atravessar rio nenhum, porque eu acostumei a ficar aqui está bom demais. Olha que isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais, né? Não, mas agora, porque nós temos a vida, nós somos conectores dessa vida. A gente tem a possibilidade de dizer assim, eu conheci uma vida que é um negócio louco, é um negócio maluco que me transportou da tristeza para a alegria, da depressão para a possibilidade, que me transportou para a desesperança, para a fé, né? Uma vida que, sabe, que me faz sorrir quando tudo está ruim, que me faz enxergar coisa quando tudo tem uma tela negra, quando eu não vejo nada na frente. Essa vida me dá essa possibilidade. Há um convite, querido, da parte de Deus, a conhecer e aprofundar-se e viver numa harmonia perfeita entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há um convite de Deus. Há uma harmonia perfeita na Trindade. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma relação perfeita, uma comunhão perfeita, uma koinonia perfeita. E Deus, quando Ele olhou para isso, falou, nós não somos egoístas, né, Jesus? Aí Jesus falou, não, Pai, nós não somos egoístas. E aí, Espírito Santo, não, vamos incluir uma tonelada de gente. Rapaz, vamos criar gente de todo jeito, espécie, baixinho, gordinho, corintiano, palmeirense, todo mundo, gente assim, né, de todas as espécies, para viver, para entender essa perfeição que é a Trindade de Deus. Então, querido, chegar do outro lado implica em nós, no processo da travessia do rio, nós irmos cada vez mais se conectando e entendendo essa perfeição da comunhão que Deus tem na Trindade, mas que me atrai para ter a mesma comunhão, o mesmo entendimento de comportamento entre nós, seres humanos. Por isso a condição é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a condição da fé cristã, de você ter essas duas relações. A Bíblia diz que é estranho se você só ama a Deus, mas não ama o seu irmão. É estranha essa comunhão. Eu amo a Deus, meu Deus, eu dou meu dinheiro, a minha vida, sai daqui, mano. É estranho isso. Agora a Bíblia fala que essa comunhão ela é perfeita quando o horizontal está batendo com o vertical. Mas nós estamos adoecidos para esse ponto. Então, o que é necessário fazer, pastor, para sair desse ambiente e entrar numa nova dimensão? Atravessar o rio.
Conhecer isso revelará o desejo de trazer outros a este lugar, porque tudo é muito harmonioso, perfeito e curador. Olha o que a irmã falou nessa manhã. Traga gente aqui, porque cadeiras de rodas serão deixadas, moletas serão deixadas. Olha que lindo, conectar outras pessoas com possibilidade de sentir o amor de Deus, sentir o toque de Deus. Esse objetivo só atinge, querido, quem mergulha profundamente em Deus, quem abandona a terra firme, que é uma vida natural, e enquanto os nossos pés estiverem seguros, né, de terra firme, sai para lá. Enquanto os meus pés tiver segurança de que eu piso em terra firme, eu estou comprometido com o meu homem natural. Você está aqui? Você sente seu pé no chão? Ainda você está comprometido com o seu homem natural. Ele está dizendo, querido, quem abandona a terra firme e se atira na dimensão das águas do sobrenatural, isso é, caminha em direção ao alvo, buscar o prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus, removendo medos, aceitando desafios e ao mesmo tempo olhando sempre para frente, avançando, nunca desistindo, nunca saindo do caminho. O cara que meteu o pé nas águas de Deus não tem mais possibilidade de voltar atrás. Você nunca vai encontrar frescor em outro lugar que não seja planta dos pés colocado nas águas de Deus. Não tem. Não tem frescor em outro lugar. Nós já tentamos, né, Bruno? Nós já tentamos, filho. A gente tentou refrescar nossa alma com uma caipirinha, com uma cerveja. Nós tentamos refrescar nossa alma com baseado, cheirando alguma coisa, né? E que na hora dava até né? Parecia até que, estou matando a minha sede, mas daqui 5 minutos vem a conta. Tristeza, depressão, angústia, dinheiro jogado fora, família complicada, um monte de coisa. Aí você tem que ir de novo, né? Porque eu estou com sede de novo, né? Agora é para esquecer, mas quando eu esqueço, eu faço para lembrar. E quando eu lembro, eu faço daqui a pouco, que é para de novo curtir a vibe, né? E a gente vai andando nessa dimensão. O apóstolo Paulo escreve aos Filipos, dizendo em Filipenses 3,12, não precisa você abrir, diz assim: não digo que eu já tenha obtido isso. Olha que alívio que dá para nós. Ninguém aqui alcançou esse bagulho, irmão. Fica tranquilo. Inclusive aquele que vos fala. Não digo que eu já tenha obtido ou que eu seja perfeito, mas eu vou prosseguindo para ver se também poderei alcançar aquilo para o que igualmente fui tomado por Jesus Cristo. Irmãos, eu não julgo ainda ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, para trás, e avançando para as que estão diante, o que está na frente, o que está do outro lado da margem, eu prossigo em direção ao alvo, para obter o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está aqui também olhando o rio, ele está lendo as escrituras, ele está lendo Ezequiel, e ele está falando, mano, eu quero ser igual a Ezequiel. Quero ser igualzinho a Ezequiel. Não me comprometer mais em olhar para trás. Quem já teve uma experiência de nadar num rio, e quando você chegou no meio, começou a cansar, ou vinha um pensamento, se me der uma cãibra, cá entre nós, você vai olhar para o que está para trás, para saber se você volta, ou você vai medir o quanto falta para você chegar. Não tem jeito, nas águas de Deus você vai olhar para frente, querido. Porque você vai falar, eu tenho que apressar o passo, ou é hora de boiar, é hora de dar uma acalmada aqui, porque eu estou cansando, eu não vou chegar. Quanto eu ainda tenho para chegar? Você não vai olhar para trás, porque o que para trás ficou, não dá mais para você voltar, querido. A vida da fé consiste de olhar para trás. Por favor, meu casamento que não dava certo, meu filho que não dava certo, a minha escola que não dava certo, não, querido, agora é hora de olhar para frente, agora é hora de olhar para outra margem, olhar outras possibilidades, olhar outros caminhos, ainda que você olhe e se diga, meu Deus, não tem caminho nenhum,
nenhum para acontecer. Deixa eu te dizer, a maior mentira que o diabo conta para os cristãos, a maior mentira que o diabo conta para o ser humano é que não tem saída. Ele ama dizer para você que você está sem saída, que não tem saída para a tua família, não tem saída para a tua casa, que não tem saída para isso, para aquilo. E deixa eu te dizer uma coisa, em Cristo, em Deus, todas as coisas, oh aleluia, todas as coisas. O anjo disse isso para Maria. Maria falou, meu Deus, eu não tive relação com ninguém, como é que vai nascer um bebezinho aqui, o que vão dizer? Não é possível um negócio desse. Aí o anjo disse, Maria, deixa eu dizer para você, para Deus todas as coisas são possíveis. Que coisa linda, irmão. Que coisa linda. Então nós não podemos ter o entendimento de andar na vida da fé olhando para trás, resgatando história antiga, vivendo história antiga. Sabe, nós temos que resolvê-las, nós temos que ressignificá-las. Sabe o que é ressignificar uma história? É você contar a história da maneira dramática que você passou e no final dela você dizer, mas agora eu vejo tal coisa, mas agora não é mais assim. Mas agora eu tenho igreja, mas agora eu tenho irmãos, mas agora eu tenho discipulador, mas agora eu tenho esposa, mas agora eu tenho filho. Aí você ressignifica aquela história, você não fica mais no ambiente dolorido da história. Agora você vê novas portas e novas possibilidades, amém, querido? Glória a Deus. Então, eu quero falar aqui do primeiro nível que o profeta viu. Porque ele disse assim que quando aquele homem que é Jesus, fez a proposta dele atravessar o rio, o primeiro nível de água que foi encontrado após meio quilômetro foram águas que davam nos artelhos. Os artelhos são os dedinhos do pé. Alguns vão tratar de artelhos o tornozelo, mas é uma medida muito pouco de água. Você que corre na praia, você que lê na praia, você que anda na praia e que gosta de botar o pé na praia, de início, né? Eu sou assim, não vou entrando, ponho o pé na praia, faço uma caminhada, dou uns beijos na boca da Néia, hoje ela não está aqui, aí eu posso falar essas coisas. Converso, eu oro, eu leio um livro com as águas numa dimensão dos pés, aquilo descansa, aquilo é refrescante, está um calor do caramba em cima, na cabeça, mas você está refrescando o seu corpo, porque o pé é parte sensível, e você está com os pés na água. Sabe, querido, o que eu vejo? E eu tenho falado um pouco com Paulo, como nesse tempo existem cristãos que vivem muito tempo, muitos anos, com águas que dão nos tornozelos, com águas que dão nos artelhos. É incrível, porque para nós que somos veinhos já na fé, e a gente já viu coisas, já andou com muitas pessoas, já vimos muitas coisas acontecendo, como antes as pessoas tinham um avanço maior de poder adentrar nessas águas e logo subir os níveis, e mudando os comportamentos, e mudando as ações. Como hoje em dia nós temos pessoas que demoram demais para sair desse nível. Água nos pés significa que você cansou de botar o teu pé na onde não dava mais, que era o ambiente do pecado, o ambiente que empoeirou o teu pé, o ambiente que marcou o teu pé com cansaço, porque eu vim para a igreja cansado demais de pecado. Eu vim para a igreja cansado demais de decepção. Eu me decepcionei demais, eu decepcionei pessoas, eu marquei família, eu marquei o coração do meu pai, eu marquei o coração da minha mãe, eu marquei o coração de pessoas, por causa das minhas delinquências, por causa das minhas inconsequências. E aí quando eu venho para o reino, e eu entrego a minha vida para Jesus, e eu dou esse primeiro passo nessas águas de Deus, eu encontro um refrigério. Uau, e aquilo era bom demais. Eu dizia, meu Deus, como é bom, eu nem tenho mais vontade de fumar um beck. Meu Deus, eu nem tenho mais vontade de encher a cara de cerveja, eu nem tenho mais vontade de sair com a mulherada, eu nem tenho mais vontade disso ou daquilo, né? Eu não tenho mais vontade nem de ver o jogo do Corinthians. Isso é conversão profunda mesmo, Deus me livre. É profundo demais um negócio desse, né? E aí você põe o seu pé e você sente aquele frescor, você sente aquela condição de você agora estar refrescado.
Por quê? Porque a salvação refresca. A salvação em Cristo, ela tem um cunho, ela tem uma possibilidade de dar para a gente uma noção de frescor, porque agora o espírito que estava morto renasceu, reviveu, e eu estou conectado com o homem espiritual. Eu estou conectado com o Espírito Santo. Então quando eu digo, eu estou muito chateado, o Espírito Santo vem e daqui a pouco eu não estou mais. Eu estou me sentindo sozinho, daqui a pouco o Espírito Santo vem e me toca e eu não me sinto mais sozinho, eu me sinto na companhia dele. Você está entendendo? Então, é muito bom o ambiente da salvação nesse primeiro nível, querido. São os sapatos que são removidos. São as sandálias que são removidas do nosso pé. Deus disse para o seu povo, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que vocês estão é terra santa. Mas não é porque a sandália contaminava a terra, é porque o pé precisava sentir um ambiente de santidade, uma outra possibilidade, uma outra visão, um outro entendimento. Vocês estão aqui comigo? Não dá mais para ficar olhando aquela velha vida. Então tira, descalça os teus pés. E se tem uma coisa boa, é descalçar os pés. Você já viu quando você chega em casa do trabalho, primeira coisa é pau, pau, uau. Que coisa boa é isso, né? Que sensação, que pronto, você já começa a descansar, já começa a ficar menos irritadiço, né? Pé é uma das partes do corpo mais sensíveis que nós temos. Por isso que Deus, querido, ele fala dessa linguagem dos pés, para tirar essa poeira, essa lama do pecado, aonde nós andamos por caminhos tortuosos. Mas, querido, não é só isso que é proposto para você e para mim. Esse é o primeiro passo. O profeta disse assim, e aí? E agora? Beleza, molhei meu pé, e agora? Ele falou, você está pronto para uma nova investida? Estou. Aí a palavra de Deus diz que ele levou mais meio quilômetro, e agora as águas estavam batendo sobre o joelho. Enquanto você está... Eu estava na esteira, semana passada, correndo, e meti lá o Davi Silva, e estou adorando a Deus. Aí Deus começou a mostrar essa visão. Eu falei, nossa Deus, que água gostosa, que vibe é essa aqui, meu Deus. Ele falou, Doni, isso é tão pouquinho, filho, você precisa aprofundar. Eu falei, Falei, Doni, você ainda corre, você ainda tem força nos pés, você ainda tem força nas pernas, eu quero tirar isso de você. Porque enquanto as águas estão no pé, você vai numa piscina, você vai na praia, você não tem impossibilidade nenhuma de correr, sim ou não? Você ainda corre. Tchá, 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 né? Aquela água batendo. Tchá, 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 tchá. Mas você ainda corre normalmente, não atrapalha você. Então essa água que está no pé, ela é suficiente para você sentir frescor, mas você ainda está cheio de si. Você ainda consegue correr com as suas pernas. Você ainda consegue se movimentar do jeito que você quer, sem depender de Deus. Você não depende de Deus para correr. Mas a palavra de Deus diz que há um outro nível, que é o nível das águas que bateram no joelho, que é um nível de água que atinge uma nova dimensão. Você pode caminhar, mas agora você já não corre mais. Quem já correu com as águas no joelho? Brincadeira dentro da piscina, né? Vamos brincar de jogar bola, não sei o quê. A água está no joelho, você vai. Você ainda consegue, né? Sim ou não? Você ainda consegue, mas agora você já tem uma dificuldade de se mover. E é isso que Deus está mostrando para o profeta. Profeta, nessa dimensão aqui, você já vai começar a ter dificuldade para viver a tua própria vida. Você já vai ter dificuldade, você já não consegue correr do jeito que você quer. Você já está dependendo de alguma coisa que não é só você. Porque enquanto cristão, se você estiver dependendo só de você, o teu cristianismo está no nível muito raso de criança. É criança que molha o pé em piscina. É criança, querido. Já viu a piscininha que você monta na sua casa? É criança. Para adultos espirituais, para homens formados espirituais, essa dimensão não serve mais, porque vai chegar uma hora que você fala, é isso? É isso que tem? E não é só isso, Deus quer te levar a outras dimensões. A dificuldade de fazer a sua própria vontade, então, quando as águas estão batendo no joelho, já começa a aparecer. Ele representa o tipo de cristão que está em conformidade para se reunir religiosamente toda semana. Domingo após domingo, na congregação. Seu conhecimento também está no nível de salvação.
acrescentando ao nível da salvação, aqueles que ouvem a palavra durante a semana, uma pregação, que frequenta algumas reuniões na igreja, pequena família, que transita dentro dos ministérios, mas não tem uma vida cristã profunda. Já subiu o nível, ele já tem dificuldade para andar. Deus está convidando ele para uma dificuldade, porque, querido, eu disse para você, se você entender que a vida da fé é para facilitar a vidinha medíocre que nós estamos vivendo na terra, você está lascado. Sabe aquela faixa? Venha ser feliz. Pare de sofrer. Já ouviram isso? Pare de sofrer, venha na igreja, irmão. Está lascado. Porque a vida da fé é paradoxo, é totalmente contrária a isso. É um convite, vem morrer. Vem morrer. Para de viver essa vida que você está vivendo. Esse jeito de pensar, pequenininho. Esse jeitinho de viver, de fazer as coisas. Vem morrer. Porque a hora que tu morrer, Cristo nasce. E a hora que Cristo nasce, Ele te ilumina. E a hora que Ele te ilumina, você voa. Mas enquanto você estiver comandando a sua própria vida, dizendo, eu faço isso, eu quero aquilo, vai ser assim, vai ser assado, meu casamento mando eu, minha casa mando eu, o trabalho mando eu, tudo mando eu, aqui quem manda sou eu. Enquanto você estiver nesse pique na presença de Deus, querido. Então você que veio hoje aqui porque te disseram assim, vamos lá que Jesus cura a tua enfermidade, vamos lá que vão orar, e o seu marido vai parar de beber. Isso é verdade? Sim. Mas é só isso? Nunca. Bora morrer, mulher. Bora morrer, homem. Bora deixar nascer dentro de você alguma coisa que não está implicado com o insucesso do outro. É difícil isso. Eu vou viver as questões do outro que não quer? Não, eu preciso me preparar. Eu preciso me organizar, eu preciso me curar, eu preciso me restaurar. Quando os outros verem isso, vai falar assim, dá receita, pelo amor de Deus, que receita é essa doida aí que você tá voando? Que negócio é esse? O mundo está acabando ao seu redor e você está cantando. Que papo é esse aí? É porque eu estou me organizando. Agora, enquanto a gente ficar vivendo a vida do outro sem se cuidar, nós temos implicação em que os dois estarão o quê? Adoecidos. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Então Deus, o convite de Deus para nós, é nós nos aprofundarmos. É um nível de fé maior que está aparecendo aqui agora. Já não é mais o nível das águas que estão sobre os tornozelos. Agora nós temos água no joelho. O nível de fé também está subindo. E para falar disso, a gente vê uma fé de um homem que não via no culto, que não via na vigília do Enéas, que não vinha no louvor de segunda-feira, na reunião de adoração, mas ele expressou uma fé para Jesus, de uma maneira que Jesus ficou maluco. Ele estava com um homem doente na sua casa, era um centurião, e ele manda algumas pessoas que, a Bíblia fala assim, sabendo ele que Jesus estava ali, só de ouvir falar, ele pegou uns camaradas que era lá da empresa dele, da fazenda dele, porque ele era um homem da guarda, e ele pegou esses homens e falou assim, vai lá e pede para Jesus orar pelo meu amigo que está enfermo. Aí os caras falaram, Jesus, tem um centurião, tal, é o Zé Moreno, e ele falou assim que, sabe, que tem um funcionário dele lá que está precisando de ser curado, você pode ir até a casa dele? E ele é muito importante, ó, ele ama a nossa cidade, ele é um homem que construiu sinagoga para a gente. Aí Jesus falou, tá bom, eu vou na casa dele. Quando Jesus está indo no caminho, ele encontra com esse homem, ele falou assim, Jesus, rapaz, trouxeram você aqui, que vergonha. Não era para tu vir aqui, velho. Pelo amor de Deus, quem sou eu? Eu não sou digno. Por isso que eu não fui no encontro. Eu não fui no encontro para mandar os caras falar com você. Eu não fui porque eu não era digno nem de te encontrar, nem de pedir para você vir aqui. Olha que reverência que muitas vezes a gente que está 30 anos na casa de Deus não tem. Que reverência profunda. Pode ler o texto aí. Jesus, por favor, agora você falar de entrar na minha casa, pelo amor de Deus, eu não sou digno disso.
basta uma palavra sua e esse homem vai ser curado. Porque eu sou um homem sujeito à autoridade, eu digo pro Edson, vai, ele vai. Eu digo pra Tânia, vem, ela vem. E assim também, se você só mandar uma palavra, o meu servo será curado. Jesus falou, que coisa linda de fé. Qual foi a reunião de servo que você aprendeu isso? Manda um parabéns pro Doni, porque ele está ensinando maravilhosamente a igreja. Ele nunca tinha entrado nessa possibilidade de conhecer Jesus. Ele ouviu falar e creu. Você está entendendo, querido? Quando muitas vezes nós não temos uma visão de Deus nesse nível. Viver o nível da fé é de fato aceitar e não titubear sobre o caráter divino. Entendendo pela palavra a viver uma vida baseada nas promessas atribuídas em Cristo. Sabe por que você é abençoado? Deus não abençoa o homem. Deus abençoa aquele que está em Cristo. Ele abençoa Cristo. E porque Ele abençoa Cristo e nós estamos em Cristo, nós somos o quê? Abençoados, amém, querido? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Por isso a possibilidade é de olhar para a frente. Efésios capítulo 1 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Toda a bênção espiritual está em Cristo. Porque eu estou em Cristo, todas as bênçãos espirituais me faz sentido. Você está aqui, querido? Eu tenho possibilidade de viver essas bênçãos. O nível da fé nos permite entrar em oração, usarmos a palavra como livro de lei da nossa constituição do reino. Que tremendo! Entrar em oração e saber, e ter a certeza de que eu tenho um Deus que ouve. Um Deus que não descarta, um Deus que trabalha aquilo que eu estou orando. É um ambiente maravilhoso, e as águas nesse nível só estão no joelho. Você está aqui comigo? Nós estamos falando de água que está no joelho. É o cara que saiu do nível de só, eu só quero ser salvo e está muito bom. Não, eu não quero só ser salvo, eu quero água batendo no joelho. Porque a água nunca vai para a sua cintura sem antes passar pelo seu joelho. São fases de Deus. O nível da fé nos permite entrar em oração. Esse exemplo de fé maravilhoso que a gente ouviu desse homem. Ele só ouviu falar de Jesus. O profeta não se contentou e ele disse: e aí? Tem mais alguma coisa aí para mim? Porque, querido, é interessante a gente pensar que... Por que as águas, assim como os pés, como é necessário água batendo no pé, porque é o ambiente da sensibilidade, a água que bate no nosso joelho tem sentido, porque joelhos significa sustentação. Que sustenta o seu corpo? São os seus joelhos. São eles que sustentam o seu corpo. Se os seus joelhos forem trôpegos, se os seus joelhos forem enfraquecidos, se os seus joelhos forem cansados, você vai ter problema para movimentar o seu corpinho. Não é verdade? Então nós não podemos ter joelhos comprometidos. Foi o que nós oramos hoje de manhã. Não podemos ter coluna comprometida. Eu preciso do giro total. Rapaz, eu preciso mexer, eu preciso quebrar, Deus. Não faz comigo não. Eu quero pegar na marreta. E eu preciso fazer as coisas. Você está entendendo? Então, essas coisas elas têm um cunho de paralisar. E sustentação, querido, fala de intimidade. A pessoa que começa a ter as águas sobre o joelho, ela começa a ter um entendimento de que não dá para viver mais a vida que vivia antes. Agora ela precisa de intimidade, tanto com Deus como com pessoas. Entende o que a gente sempre fala de pessoas? Por favor, entenda isso, irmão. Nós não somos uma igreja que vai ensinar você a ter só comunhão com Deus. Nós somos uma igreja que acreditamos que Deus está na relação, que Deus está intrínseco na relação, que quando eu me junto com o Fernando, o Cristo que está no Fernando vai falar com eu. Você está entendendo, querido? Porque o meu Cristo, ele não é um fantasma, ele não é um Gasper. Meu Cristo, ele se manifesta através de gente.
Através de pessoa, uma boca que se abre. O Cristo falou com a igreja nessa manhã usando aquela irmãzinha. Eu vou lotar essa igreja, vai ter gente nas escadarias, eu vou quebrar aquela parede lá para o Jefão não ficar encostado nela, e tal. É isso que ele está falando. É o Cristo que está na irmã, falou com a igreja. Se você olhou para a irmã, ficou ruim. Porque tadinha, ela nunca teria coragem de subir aqui, pegar o microfone e fazer o que ela fez hoje. Você não sabe a cara dela quando ela veio contar, que eu falei, você vai contar isso para a igreja. Oh, meu Deus. Sem intimidade, querido, a nossa vida com Deus não se sustenta. Por isso que muitos cristãos param com as águas que estão sobre o artélio. Porque não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus, não tem busca de Deus. Depende do outro. O Edson prega, ai, aleluia, que coisa linda de pregação, mas não ora, então aquilo esvazia. O Paulo, ai, quando o Paulo prega, que coisa linda. Mas aí, vai para casa, não tem comunhão, o que acontece? Esvazia, querido. Nós temos que nos alimentar do Cristo que está no outro, como você está se alimentando de mim nessa manhã. Você está comendo o pão vivo que está no nosso meio através da minha vida, porque Ele está em mim. E Ele está falando com a gente nessa manhã. Mas, se eu só se alimentar do pão que está no Doni, está ruim. Tadinho do Doni. Eu preciso ter a minha comunhão, preciso ter a minha relação com Deus, a minha intimidade. E isso vai fazer com que os teus joelhos fiquem firmados. Sejam restabelecidos, ainda que fisicamente ele está comprometido, mas espiritualmente ele não se dobra. Como Paulo falou, ainda que eu não ande, fique numa cama, todavia eu glorificarei a Deus, não vou parar, vão ter que me buscar de helicóptero, ele vai encher as paciências da igreja, lá da casa dele, pela internet, pelo Facebook, ele não vai parar, porque nada pode parar o homem de Deus que tem joelhos firmes na presença do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso, querido? Ah, que coisa linda! Sem intimidade, o relacionamento e o sustento da vida, da fé, fica comprometido. Aí o profeta viu aqui o terceiro nível. Águas que batiam na cintura. Irmãos, complicou. Já não dá para correr mais. Águas na cintura, você não tem mais como correr. E quando você não corre, e é por isso que tem muita gente que diz assim, eu não quero ser discipulado. Eu não quero ninguém mandando na minha vida. Eu não quero ninguém enchendo as minhas paciências. Esse negócio de discipulado aí está por fora. Eu já sei o que fazer. Se eu precisar de alguma coisa e não sei o que, eu vou mudar de igreja, porque na igreja A, B ou C não tem discipulado e eu não quero ninguém comandando a minha vida. Sabe por quê? Porque ainda anda. Tá certo. Ainda tem condições de andar. Ainda se move. Ainda corre. Porque, querido, quando a gente entra numa dimensão em que você não consegue correr mais, você tem que fazer o quê? Alain, pelo amor de Deus, velho. Empurra. Me ajuda, porque eu tenho que fazer um negócio para ontem e eu não consigo, porque eu estou aqui paralisado até eu chegar lá. Eu preciso de ajuda, deu para você entender? Agora cada vez que você se aprofunda em Deus, mais dependência você tem do outro. Ixi, agora, o seu discurso da falta de dependência do outro está cantando a bola para você, que você não precisa. E, ó, irmão, você está muito certo mesmo, não precisa. Para que eu preciso? Eu sei trabalhar, eu sei fazer, eu sei brigar com a mulher e desfazer a briga, eu sei fazer. Agora, quando você está num lugar que você fala, Deus, eu não sei o que fazer agora. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais ciência, eu não tenho mais sabedoria, já gastei todas as minhas energias, eu preciso de você, Deus. Aí ele fala, então, Doni, chama o Paulo, conversa com o Paulo que ele vai mover os seus pés. Aí vem o Paulo, às vezes sem conselho, sem nada, só dele olhar e falar, e aí, velho? Aquilo faz com que eu consiga me mover mais um pouco. Porque eu tenho que sair dessa água. Eu tenho que sair dessa dimensão. Eu tenho que me mover dessa dimensão. Ela ainda não é boa para mim. Porque eu ainda estou numa dependência lascada de alguém que me conduza, que me fale o que fazer, sabe, que me dê
noção de como sanar as questões do meu casamento, da minha vida financeira, da minha inconsequência, da minha vida da fé, da minha pornografia, da minha ilucidez, sabe, das minhas loucuras, dos meus erros, dos meus fracassos, das minhas derrotas, das minhas decepções, dos meus traumas. Eu preciso de alguém que me ajude a caminhar, porque essas águas agora, elas impossibilitaram. Então, querido, quanto mais você anda em Deus, não vá pensando que vai facilitar, pelo contrário, vai te dificultar. Você que quer ser um cristão profundo, entenda, você vai andar num caminho que você vai entender que você não pode mais. Aí você já está entrando aqui na dimensão de discípulo. Porque o primeiro é a multidão. O segundo são os seguidores ocasionais. Eles vão bem porque você dá ministério. Tirou o ministério, eles entram na cabana que a irmã disse. Você está entendendo que a gente tem que fazer uma força para tirar para fora, porque tem valor. Está na cabana, mas tem valor. Mas não consegue ver. Precisa do óculos de alguém mais maduro, que diga, velho, põe óculos, enxerga as possibilidades, olha o que Deus quer fazer na tua vida. Meu Deus, vamos andar. Você está andando a 10 por hora quando Deus quer te dar uma Ferrari. Aliás, você é uma Ferrari e está andando igual um Fuscão. Pelo amor de Deus, bora olhar. Então nós precisamos de alguém que tenha outra ótica, outra visão, outro entendimento. Você está aqui comigo, querido? E agora lascou mesmo, porque os cristãos que começam a entrar nessa dimensão de não mais conseguir andar sozinho, é aí que eu vou começar a entender a importância da relação. Edson, por favor, fica comigo, filho. Como eu gosto quando eu chego de domingo aqui, eu vejo o Edson e a Tânia. Como eu gosto, porque me dá segurança. Mas o que eles fazem? Não, fica mascando chiclete ali com essa cara de... Você está entendendo? Mas, irmãos, a dependência, o quanto eu preciso desse casal para que as coisas aconteçam na igreja. A Joana, o Fernando, irmãos, tanta gente aqui que a gente olha, você não cai do cavalo quando você não vem domingo, você acha que a gente não te vê, tá? Que a gente não sabe que você não veio, viu? Você cai do cavalo, nós vamos diminuir o seu salário por causa disso. Vamos tirar o seu cartão da chapeira. E domingo que vem, quando você vier, o cartão não está na chapeira, é sinal do quê? Você vai ter que comparecer no departamento pessoal. Ainda tem isso? Pouco, né? Terceiro nível, as águas que estão na cintura, representa o nível do esforço. Agora é gente fazendo esforço para conquistar as coisas. 3/4 do corpo estão nas águas. Posso pedir uma coisa? Os irmãos me dão a liberdade de fazer uma coisa diferente do que tudo que a gente já fez aqui, que o Espírito Santo me incomodou para fazer? Os irmãos aceitam? Primeiro se aceita, depois eu falo o que é. Eu queria pedir para o Bruno vir aqui me ajudar aqui, Bruno. Pega o teclado aqui. Deixa Deus te usar, irmão, nessa manhã. Vem cá, querido. Vem cá. Vem cá. Aleluia. Os movimentos humanos são lentos. E a fluidez do Espírito se torna maior. Não dá mais para correr de forma humana. Nós dependemos cada momento mais de Deus e da sua segurança. Irmãos, água na cintura significa que você só vai ficar bem se você boiar. Só vai ficar bem para você se você se soltar. Mas ainda tem implicação, porque a água que está na cintura, o pé ainda está tocando aonde? Não serve. Porque tem pé, está sustentando, ainda tem sustentação sua. Todos esses níveis em que você pode encostar o teu pé e sentir que tem firmeza para alguma coisa, não serve, amado. Por isso o profeta, ele andou mais meio quilômetro e mostrou para ele que agora as águas eram impossíveis de se andar. Eram águas que só era possível andar a nado. Querido, o Espírito Santo quer nos levar a uma dimensão em que a gente esteja tão perdido em Deus. Quero falar igual o apóstolo Paulo, não estou aqui, porque o Espírito Santo me chamou a atenção, porque eu não estou aqui. Ele disse, você precisa deixar de fazer algumas coisas que você faz por conta própria, que ainda é tua, que ainda tem humanismo, que ainda tem o teu querer, a tua vontade. Eu quero tomar a tua vontade. É a expressão que o apóstolo Paulo usa
quando ele diz na palavra de Deus, ele diz: a vida que eu vivo, eu não vivo mais em mim, eu vivo em Cristo. Estou morto em Cristo. Ele traz uma ideia que ele diz assim: ir para o céu deve ser bom demais, ir para a glória deve ser bom demais. É uma água muito profunda. E estar na terra é bom demais também, porque eu sirvo a Deus, eu faço a obra de Deus, eu consigo exercer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então eu estou perdido, eu não sei se eu sonho ir para a glória, para morar com Deus, ou se eu sonho ficar aqui, porque está tudo misturado, tanto faz. Ele não está vivendo mais uma vida terrena, ele não tem mais projetos humanos, como o pastor Paulo falou. Era uma galera que não tinha grana, velho. Não tinha salário. Não tinha dinheiro. O Paulo tecia algumas redes para depois pegar o dinheiro para poder pregar o evangelho, para poder trazer o reino de Deus nas localidades. Ele não pegava aquilo para recurso próprio. Você entendeu? Querido, Deus está nos chamando como igreja para entrar numa dimensão profunda das águas de Deus. Não pensa você que nós conseguiremos aquilo que Deus está falando com a gente nessa manhã, se nós não formos cristãos de águas profundas. Eu louvo a Deus, querido, porque nós estamos aqui ministrando uma escola falando sobre sensibilidade no Espírito, sobre como profetizar, como dar palavra profética para as pessoas. Os meninos foram lá para o acampamento, eles receberam um treinamento lá da mesma coisa que nós estamos falando aqui. Eles viram coisas profundas acontecendo lá, gente sendo curado, curas maravilhosas. E eles chegam aqui hoje na igreja, o que Deus faz? Ele diz: meninos, vocês estão no caminho. A irmã não estava lá, Mateus. Ela não foi no acampamento, velho, para saber o que Deus falou com vocês naquele lugar. Deus está trazendo para a gente, querido, uma palavra, porque nós precisamos nos aprofundar em Deus, nos aprofundar nas nossas relações, para que a gente seja um, para que nós tenhamos um pensamento, para que essa igreja que Deus sonha, e que Ele está falando que Ele vai fazer no Capão, seja uma igreja, que seja uma igreja relevante para curar muita gente, para restaurar muito casamento, para tocar na vida dessas crianças que um dia foram abusadas, né? Quando nós falamos disso hoje, o Paulo falou assim: como isso é comum, querido, quanto isso é comum aqui, Paulo. Quanta gente aqui que está escondida por trás de um trauma, de um abuso sexual, e nós não sabemos, que dá glória a Deus, que é crente, que ama a Deus profundamente, que dá dízimo, oferta, mas ainda vive nas águas dos seus traumas, porque é horroroso falar sobre isso, comunicar sobre isso, divulgar isso. Mas o quanto que a igreja do Senhor Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, usado na vida de alguém, pode tocar você e levar para bem longe as águas dos seus traumas, e você viver coisas maravilhosas em Deus. Nessa manhã, querido, eu queria fazer 3 apelos. O primeiro deles, e eu quero que você seja rápido, porque nós precisamos comer macarrão. Primeiro dele, você que entrou nesse lugar pela primeira, segunda ou terceira vez, e que entende que você precisa ficar em pé diante da margem e visualizar o que você ainda não consegue ver, porque você precisa se conectar com a vida de Deus, precisa se conectar com Jesus. Eu sei quem é Jesus, mas ainda não tenho uma vida com Ele, não tenho uma experiência profunda com Ele. Eu conhecia Jesus, mas quando eu estava preso, que eu estava numa situação de aprisionamento, trancado por furto, eu falei: Deus, já ouvi falar que você existe, mas se existe mesmo, me tira daqui, e eu quero te servir. Adivinha o que aconteceu, irmãos? Ele me tirou de lá com 8 dias, eu tinha roubado a casa de um juiz, o juiz disse: você vai apodrecer aqui infeliz, porque você ficou mirando uma arma na minha cabeça, você tem que morrer, pode ficar tranquilo com a sua carteira, porque eu me converti, viu?
Eu não tinha possibilidade nenhuma, mas em 8 dias eu estava na rua. Com 2 semanas eu era, sabe o quê? Caixa do Banco Bradesco. Acredite se você quiser. Porque Deus faz coisas assim, dessa maneira. No caixa do Bradesco conheci uma gata de 17 anos. Me casei com ela. Tive lindos filhos. Conheci você. E estamos aqui felizes para a glória de Deus. Amém, querido? Caminhando em águas que devem se aprofundar. Quem quer dizer aqui nessa manhã: eu já ouvi falar de Jesus, mas agora eu quero andar com Ele? Levanta sua mão nesse lugar bem alto. Isso, sai do seu lugar, vem aqui na frente e nós vamos orar. E você vai aplaudir Jesus aqui. Isso, vem querido, oh aleluia. Aleluia, traz, vem. Pode vir, eu vi umas 4 mãos, não vai se esconder não. Isso, vem, aplaude de novo querido, aê. Aleluia, aleluia. Vem. Esse aqui é um grupo, aqui ó, é um grupo aqui. Leva esse grupo aqui para o meu lado. Vai ter um outro grupo aqui. Daquelas pessoas que entraram aqui nesse lugar hoje. E precisa sentir o toque curador daquilo que Deus falou, que Ele vai curar pessoas nesse lugar. Você que tem enfermidade, você que está com alguma enfermidade, você vai vir aqui e a galera que está crendo que Deus está usando Ele para curar, vai vir aqui agora exercitar o seu dom. Dá para apagar a luz aí, Ô Jô, por favor, meu lindão. Aqui, ó. Essa turma do meio aqui é a turma da cura. A turma da cura aqui, tá? Beleza? Separa os blocos aí, para nós não confundir. Cadê os profetas aqui? Vem. Vem orar. E ó, é aquele tipo de oração. Sentiu cura? Tá melhor? Não vai sair daqui com dor, não. Aleluia. Isso. Aqui, desse lado aqui, é aquelas pessoas que Deus falou que está dentro da cabana. Deus falou assim: eu vou usar o Doni para tirar essas pessoas de dentro da cabana. Você que já trabalhou em ministério, você que já fluiu, você que já fez alguma coisa e hoje se sente paralisado dentro da cabana, não consegue sair, sai do seu lugar, vem aqui na frente que nós vamos orar pela tua vida também. Aleluia, vem. Que coisa linda, meu Deus. Aqui ó. Quando eu falei de cura, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu falei de cura, você que está enroscado emocionalmente, não só cura física, mas tem algum enrosco emocional, tem uma depressão, tem uma angústia, tem um trauma, tem uma raiva, está magoado com alguém, está ressentido com alguém, essa galera aqui também vai te ajudar agora a se desvincular disso, isso. Empurra a cadeira, faz bagunça, porque a igreja cheia do Espírito Santo, ela não é muito certa, tá bom? Beleza? Olha quanta gente. Toma espaço aí, irmãos. Afasta, porque eles vão precisar passar no meio aí de vocês. Amém? Glória a Deus. Você que ficou sentado no seu lugar, fique em pé. Amém? E eu quero orar por você agora. Que no nome de Jesus você tenha uma semana abençoada, amém? Que no nome de Jesus você saia daqui em vitória, amém? Você seja abençoado, você está livre para ir, querido, porque essa galera aqui vai ficar recebendo oração aqui até Deus falar com eles, amém?